Diante do atual contexto em que estamos vivenciando por todo o mundo, os municípios de toda a região estão preocupados com a saúde e também com a parte econômica. Estamos no município de Nova Prata e viemos conversar com a secretária de Saúde e com o secretário de Finanças para entender o que está sendo desenvolvido para que os menores efeitos sejam ocorridos diante dessa situação. O município de Nova Prata, desde o início, no mês de fevereiro, começaram as primeiras reuniões com a 5ª Regional de Saúde, elaborando o plano de contingência do município. Nós tivemos diversas ações em cima do plano de contingência, imaginando todos os cenários possíveis de doença, de hospitalização e também de necessidade de respiradores. Então, foi elaborado esse plano de contingência envolvendo o hospital, principalmente, né, que é a entidade de saúde que atende a todas as necessidades de hospitalização, e a atenção básica, né, que então é representada principalmente pelos profissionais da Secretaria de Saúde, que são os médicos, enfermeiros, técnicos, né, dentistas, auxiliares, enfim, toda a equipe que trabalha na atenção básica. Nós elaboramos esse plano de contingência e estabelecemos, então, parâmetros para que a gente pudesse se mobilizar a partir do momento em que a gente atingisse alguns números, né, a nível, principalmente, de fluxos de atendimento que seriam necessidades de separar os pacientes com problemas respiratórios, né, com síndrome gripal, e os pacientes com os demais outras doenças, enfim, que pudessem ser atendidas tanto nas unidades de saúde de forma diferente, né? Ou seja, no acesso à unidade de saúde e ao pronto atendimento, a necessidade de identificar quais os problemas desses pacientes para poder atender em 2 fluxos diferentes, a fim de que se evitasse, né, e que ainda se evite a contaminação por vírus, né, pelos problemas respiratórios dos demais problemas. Então, no Hospital São João Batista, a gente, né, pela questão do fluxo, né, é uma estrutura que era difícil de se fazer alterações, então a recepção foi levada para o lado de fora do hospital. Foi montada uma tenda, né, então o município de Nova Prata contratou uma empresa que montou uma tenda ali com 3 salas, então a recepção mudou para o lado de fora. Tem uma sala de atendimento e uma sala de observação, né, do lado de fora ali do hospital, naquela tenda, e a partir dali, então, segue os 2 fluxos de atendimento. Então, os de síndrome gripal seguem um fluxo e os demais problemas seguem outro fluxo, não tendo contato um com os outros para que não haja contaminação. Nas unidades de saúde também estabelecemos o mesmo fluxo, então adaptamos algumas salas, né, até porque a gente não tem 2 fluxos diferentes de entrada, mas a recepção permanece a mesma e se recebe, então, de forma diferente os pacientes com síndrome gripal e os demais problemas. Depois do plano estabelecido, né, ele precisa ser monitorado, constantemente alterado, mas em cima disso, então, foi montado o comitê, nós estabelecemos treinamentos com os profissionais de saúde, com as escolas, né, com a área de educação também, ainda antes de começar toda esta movimentação, todos os coordenadores e diretores de escola foram, foi feito um trabalho com eles, falando sobre o vírus, né, o que se conhecia do vírus até aquele momento. As aulas foram suspensas, mas todos os diretores e coordenadores ficaram sabendo a forma de transmissão e o comportamento do vírus. Nós compramos testes rápidos, né? O município de Nova Prata comprou 1.000 testes rápidos para que a gente conseguisse agilizar a testagem da população. Só que nós temos, nesta situação, nós temos o número de dias necessários para que os anticorpos se façam presentes. Isso é uma reação do organismo, né, para que consigam ser detectados. Então, os testes que nós compramos, a gente consegue identificar se a pessoa ainda está contaminando, né, se ela continua transmitindo o vírus ou se ela já adquiriu imunidade, que a gente fala do IgG e do IgM. Então, esses
testes do município nos permitem enxergar a condição da pessoa para que, se ela der positivo, a gente consiga saber se ela ainda está contaminando ou não e a gente poder liberar, né, essas pessoas. Embora a gente só consiga testar a partir do 10º dia, que é a eficácia do teste, né? Ou seja, se a pessoa tem síndrome gripal, ela é identificada, ela é notificada, ela precisa permanecer em isolamento e no 10º dia, porque se a gente fizer antes disso, podem dar falsos negativos e as pessoas serem liberadas para o trabalho e estar contaminando outras pessoas. Então, no 10º dia, essas pessoas são testadas e se elas não tiverem nada, elas são liberadas e se elas já tiverem o IgG, elas são também liberadas. Se por acaso, nesse período dela ou dos familiares, alguém aparecer, né, tiver sintomas posteriores, digamos, à família, eu na minha casa tive síndrome gripal, e a minha família também foi isolada em função disso. E eu, né, com os sintomas, e alguém da minha família desenvolveu sintomas 5 dias depois. Então, o afastamento dessa pessoa que apresentou sintomas posteriores vai ser contado 14 dias de afastamento a partir dos sintomas dela. Então, em muitos casos, a gente sabe da dificuldade que se tem a nível de empresários, né, comerciantes, enfim, os donos dos estabelecimentos, pelo afastamento das pessoas. Mas a importância que a gente acaba enfatizando da importância dessas pessoas permanecerem em afastamento, cumprindo o isolamento, para que elas não contaminem os demais. Porque pior do que ter uma pessoa ou 2 isoladas é todas as pessoas adoecerem ao mesmo tempo e terem que ser afastadas. Então, nós temos uma discórdia, né, talvez, e eu acho que o sentido da gente estar falando isso é exatamente para que não aconteça, né, a questão de saúde e a parte econômica, porque atualmente a saúde acaba, de certa forma, as pessoas que adoecem acabam atrapalhando, né, a questão econômica, e alguns estabelecimentos que têm poucas pessoas acaba dificultando o trabalho. Mas o sentido é esse, que a gente consiga, na realidade, controlar a disseminação do vírus. Esse sempre foi o propósito e esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, nós não estamos aqui para dificultar, com certeza, né, a vida de nenhum cidadão, até porque isso repercute economicamente para todos nós. É um problema muito sério que nós estamos enfrentando. Não temos ainda vacina, não temos nenhuma medicação comprovada, né, para que possa se fazer tratamento. Então, ainda o isolamento social é o nosso, nosso melhor remédio até o presente momento, porque não se sabe ainda o comportamento do vírus. Nós compramos também para poder liberar as pessoas de forma mais rápida, né, principalmente os trabalhadores. Então, nós temos o LACEN, que é o Laboratório do Estado, né, que a gente acaba coletando secreções, né, do nariz, enfim, da garganta, manda para o LACEN e essas pessoas, quando elas são enquadradas dentro dos grupos que são do protocolo do Ministério da Saúde, são feitas essas coletas, enviadas, geralmente entre o 3º e o 5º dia, são enviadas para o LACEN e a gente obtém essa resposta e o paciente nesse meio tempo fica isolado. Se der negativo e ele não tem sintomas, essa pessoa vai ser liberada para o trabalho, né, quando vier o resultado. No teste rápido, a gente pode fazer essa coleta a partir do 10º dia. Então, para poder liberar esses trabalhadores, nós compramos, o município também adquiriu os PCRs, né, fora então esses que o Ministério da Saúde tem como protocolo, nós compramos PCRs a fim de poder liberar as pessoas de forma mais rápida, ou seja, aquelas pessoas que não se enquadram dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, o município preocupado com a economia, então comprou esses exames para que a gente consiga coletar, ter o resultado antes e se as pessoas não tiverem sintomas e der negativo, sejam liberadas para o trabalho. Então, o propósito da Secretaria de Saúde é contribuir com a comunidade, contribuir com a população, estamos aqui para servir a população, e que os empresários possam nos entender, né, que a dificuldade é muito grande em conseguir identificar os nossos inimigos, né, e o nosso inimigo nesse momento não é a saúde, não é o empresário, e sim o vírus. Então é esse trabalho que a gente faz, a gente está à disposição sempre
da população para que a gente consiga contribuir. Bom, com relação à economia do município, infelizmente com essa pandemia, não é um privilégio só do município de Nova Prata, mas praticamente de todos os municípios do Brasil e do mundo, todos estão enfrentando muitas dificuldades. Nós não somos uma ilha e não ficamos muito longe disso. Hoje a nossa arrecadação, ela tem uma queda aí na ordem de 30% comparado com o ano anterior. Tivemos alguns recursos em que o governo federal repassou para o município. Basicamente são recursos que recompõem parte dessa perda e a outra grande parte é para ações de combate ao Covid, que daí são especificamente, ou melhor dizendo, elas são feitas para isso, única e exclusivamente. Então nós estimamos que até o final do ano nossa arrecadação média mensal tem uma queda aí na ordem de 25% a 30%, que vão refletir sem dúvida nenhuma nos cofres do município e vão trazer uma dificuldade a mais para encerramento do mandato desta atual administração e também, infelizmente, vão deixar de haver alguns investimentos na área pública. E essa é a parte financeira. Com relação à fiscalização, hoje nós estamos atuando com uma equipe de fiscais de todas as secretarias, tanto do meio ambiente, quanto da vigilância sanitária, quanto da área financeira, para que a gente cumpra as regras e medidas impostas pelo distanciamento controlado, que vem toda semana sendo atualizado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Nova Prata apenas copia o que o Estado faz, porque não podemos ser menos restritivos que o Estado determina no distanciamento controlado. Podemos ser mais restritivos, mas nós optamos por uma fase onde ficamos exatamente igual às restrições impostas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa fiscalização tem sido sempre no sentido de orientação, onde se conversa com o empresário, com o contribuinte, para que ele cumpra as regras e realmente quando a pessoa reincidir e não quiser cumprir as regras, infelizmente algumas penalidades estão sendo adotadas. Mas os empresariados em geral têm observado isso e têm nos ajudado nesse sentido e nós estamos conseguindo em conjunto fazer uma bela parceria onde todo mundo cuida da sua parte e a gente consiga casar essa equação extremamente difícil que é cuidar da saúde e cuidar da economia. Então isso está sendo um desafio para todo mundo e nós estamos tentando mais do que nunca fazer isso com que o nosso município não tenha tantas perdas ou que minimize elas dentro do mínimo possível. Também uma notícia relativamente boa empresariada agora, nós fizemos uma série de esforços na administração para que a gente conseguisse fazer a antecipação do 13º salário do funcionalismo público, como todos os anos nessa administração foi feito. Então, esse ano nós conseguimos readequar todo o caixa e no dia 14, próximo agora de agosto, então a gente vai fazer a antecipação da primeira parcela do 13º. Isso representa aí um volume expressivo de dinheiro no mercado, que o valor gira em torno de R$1.500.000, que isso vai fazer com que a economia da cidade também dê uma retomada, enfim, ajude o empresariado a pelo menos sair um pouco da dificuldade que está enfrentando. Então a gente pede que todos colaborem, que com certeza a administração também colabora para que a gente consiga fazer esse mercado girar, todos tenham menos perdas possíveis e sempre, lógico, cuidando da saúde, que é o bem maior de todos nós.